Fala, torcedor da Ponte Preta! Eu, João Marcos Carneiro, estou aqui de volta. Você achou que ia se livrar de mim? Não. Mas o Eduardo Martins achou que ia se livrar de mim, mas ele continua aqui comigo. Hoje não tem Lucas Rossafa, não. Fala, Edu, tudo bom? Fala, João, tudo bom com vocês? Eu vou pedir para você dar uma palhinha daqui a pouco daquela música, né? Eu voltei, agora é para ficar. Daqui a pouco você dá uma palhinha sobre ela. Mas que honra ter seu retorno hoje. Tá tudo bem por aqui também. Espero que esteja bem com o torcedor Ponte Pretano. E assim, né? O torcedor Ponte Pretano não tem motivos para reclamar. Quarta vitória consecutiva, a terceira seguida na Série B. E a Ponte Preta vive um grande momento, agora vice-líder da competição. Exatamente, Edu. Mais uma vitória, agora por 2-1 em cima do Sampaio Corrêa, fora de casa. Uma vitória importante, claro, contra um adversário que tem 0 pontos somados, mas era isso que tinha que ser feito, era isso que precisava ganhar o jogo. E ganhou, sofreu um pouquinho ali no final, acho que não era necessário, mas 2 gols do João Paulo que, olha, na Série B, ano passado no Avaí, na Série A nem foi tão bem assim, também não tinha muito o que fazer. Mas na Série B o João Paulo sobra, hein? O João Paulo, João, não é o melhor jogador da Ponte Preta, é o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro até o momento, na minha Que opinião. isso, hein? Tá com moral, Impressionante, cara, hein? impressionante. Grandes atuações desde o início da competição, um pilar no meio-campo da Ponte, fundamental na construção de jogada, para ajudar a bola a chegar no setor de frente, no ataque com qualidade. E para bater pênalti, assim, o que aconteceu naquele jogo com a América na primeira rodada foi uma fatalidade, que ele bate muito bem e foi muito eficiente nesse último sábado novamente, nessa boa vitória contra o Sampaio. Exatamente, Edu. Eu já falei, né? 2 gols do João Paulo e o gol do Sampaio, marcado pelo André Luiz. Momento excelente da Ponte, joga bem, né? Vem de classificação também na Copa do Brasil no meio de semana, que a gente já falou, você e o Lucas já falaram no programa do meio de semana aí de quarta-feira. É, Parece que achou o time, né? Que ainda tinha algumas dúvidas ali. Se o Hernandes vinha para ser titular, o Lazzaroni parece que tomou conta de vez da posição, já tinha ido bem desde o retorno do Paulistão também. É, e entrou até como meio de campo nessa rodada, né? Como volante ali no lugar do Dauan, que entrou também ali para dar mais uma fechada no time. Sem o Camilo agora, entrou com 3 volantes, assim, mas com Luiz Oyama e Neto Moura podendo sair mais, com mais liberdade. Eu tenho gostado muito, inclusive, do Guilherme Pato, né? Formado nas categorias de base do Inter, que já entrou no meio de semana na Copa do Brasil e entrou de novo nesse jogo. Ele é veloz, tem bom chute, ainda não fez gol, mas estou gostando desse jogador também. Olha, João, o Guilherme Pato foi uma excelente contratação que a Ponte Preta fez para essa sequência de Série B. É aquela coisa, né? Oportunidade de mercado. É um jovem ainda, fez uma excelente Copa São Paulo no início do ano com o Internacional, foi campeão, inclusive, e muito importante na campanha do Colorado. Não vinha sendo utilizado na equipe principal pelo técnico Eduardo Cudê, apareceu a oportunidade no mercado e a Ponte Preta trouxe. Ele ainda não é titular, mas tem potencial para isso. Gostei muito da entrada dele também nesse jogo contra o Sampaio. Dá uma movimentação muito interessante, é um jogador habilidoso, sempre está perto do gol, tem muita qualidade e acho que vai ajudar demais a Macaca. E que nem você falou muito bem, né, sobre Luiz Oyama, impressionante, é muito bom jogador. É uma contratação que me chamou muito a atenção desde o Campeonato Paulista, né, nessa retomada que a Ponte tinha contratado ele, mas não podia escalar ainda, porque ele já havia jogado pelo Mirassol. Tinha ido muito bem no Mirassol no início da temporada e está muito bem na Ponte. Ele faz a bola rodar no meio-campo da Ponte Preta. Gosto muito desse tipo de jogador. E a cada dia ele se torna mais fundamental. Na minha opinião, ele é titular absoluto da Ponte hoje e vai continuar ajudando muito nessa sequência de temporada. Exatamente, né? A Ponte que além do Camilo também teve o desfalque do Zé Roberto, que acabou testando positivo para o coronavírus, Covid-19, né? Ficou em quarentena já lá em São Luís do Maranhão. E agora a Ponte tenta se reencontrar sem 2 jogadores que estavam sendo peça-chave lá na frente também, né? O Camilo vai ficar aí alguns jogos ainda de fora, o Zé Roberto são pelo menos 2 semanas e mais um tempo até também voltar a treinar e recondicionamento físico. São 2 peças importantes que saem do time, né? E mesmo assim,
o time conseguiu vencer mais uma partida, continua muito bem na Série B. O Brigatti mesmo na coletiva após o jogo falou que a questão do Zé Roberto mexeu muito com o elenco, os jogadores ficaram chateados, tristes com o acontecimento, né? Então, o Brigatti até comentou mesmo que foi uma questão que abalou demais o elenco da Ponte e não tem como ser menos do que isso, né? Realmente é uma surpresa, mas é aquela surpresa negativa que ninguém espera e independente dele ser titular, reserva, ele é titular, né? Mas qualquer jogador que acaba sendo infectado pela Covid-19 é algo que a gente tem muito a lamentar. As informações que a gente tem é que ele está bem, né? Ele foi apenas isolado para evitar de contaminar outras pessoas. E, então ele está de quarentena em São Luís, junto com um funcionário da Ponte Preta que está por lá também. A equipe agora ruma para Curitiba para enfrentar o Paraná nessa próxima rodada da Série B. É um jogador que vai fazer falta, João, mas a Ponte tem alternativas interessantes, eu acho, para suprir a ausência dele, o Guilherme Pato que a gente falou, e um outro jogador que eu acho que pode formar uma boa dupla com o Matheus Peixoto na frente é o Moisés, que chegou ainda para o Campeonato Paulista, foi muito bem naquela grande vitória contra o Santos na Vila Belmiro. É um jogador que entrou também nesse último final de semana no confronto com o Sampaio e acho que pode ser alternativas interessantes para o técnico João Brigatti. E a ausência do Camilo, eu tinha até comentado com o Lucas na nossa última edição do Derbycast, é também algo totalmente inesperado, né? Que, na minha opinião, não tinha necessidade da Ponte Preta atuar com os titulares na Poderia ter vitória sido contra o evitado, né? Afogados. Poupar alguns jogadores lá, né? Poderia, com certeza. E aí acabou tendo essa surpresa negativa. O Camilo está de volta a Campinas já para fazer tratamento e retornar o mais rápido possível, mas será desfalque por algumas rodadas, com certeza. E falando sobre esse jogo com o Sampaio, eu divido ele em partes. O primeiro tempo eu gostei da atuação da Ponte, mesmo não sendo a Ponte do melhor futebol, que na minha opinião foi no confronto contra o CSA, que a Ponte jogou muito bem. Não é aquela mesma Ponte com tanta intensidade, que criou tantas oportunidades naquela partida, mas fez um primeiro tempo bacana, eu gostei. O segundo tempo eu não gostei. Acredito que o desgaste influenciou muito no segundo tempo também, porque a gente sabe que é complicado, né? Ponte Preta tinha enfrentado o CSA com um frio absurdo em Campinas. Depois foi para o Sertão Nordestino enfrentar o Afogados com um calor absurdo e uma viagem muito longa, né? Avião até Recife e depois cerca de 400 quilômetros de ônibus até Afogados de Engazeira. E aí agora, logo em seguida, já foi para São Luís, no Maranhão, enfrentar o Sampaio Corrêa. O tempo, a distância entre os jogos, né, os dias é um tempo curto, e isso acaba influenciando muito. Então, eu senti que o desgaste foi um problema da Ponte no segundo tempo, e tomou pressão no final, né? Em alguns momentos eu até cheguei a pensar que talvez a Ponte ia sofrer o empate, o Ivan teve que fazer boas intervenções, né? Como já é até rotina, o torcedor Ponte Pretano sabe disso, um grande goleiro. E aí, mesmo assim, a Ponte conseguiu garantir a vitória. Vitória importante e um time que a cada rodada está mais firme, está mais consistente, está mais entrosado, e isso, na minha opinião, é méritos totais do trabalho do técnico João Brigatti. Exatamente, né? E nesta terça já tem duelo de 6 pontos contra o Paraná, que está empatado com 11 pontos ali junto com a Ponte. Estava invicta na competição, o Paraná, até o último jogo, quando perdeu de 1-0 por Vitória. A Ponte, nos critérios de desempate, está na frente. Tem 8 gols pró contra 8 do Paraná, por exemplo. O saldo de gols é igual, 13-3. Então, e o jogo é lá no Dorival de Brito, né? Um jogo complicado, mas muito importante para essas pretensões da Ponte Preta. Então, João, só para completar um pouquinho sobre o jogo contra o Sampaio ainda, o único problema que, apesar desse sofrimento no segundo tempo e tal, é a questão defensiva ainda. Sinto a defesa da Ponte um pouco insegura. Inclusive o Wellington Carvalho teve até que ser substituído durante a partida, entrou o Alisson para formar dupla com o Luizão. Acho que falta algumas coisinhas ainda na defesa, mas é algo que eu acho que pode ser acertado logo logo. Principalmente, a gente sabe, vai demorar um pouquinho ainda para o Ryan voltar, que na minha opinião tem que ser titular do time, mas o Luizão tá pegando o ritmo aos poucos. Acredito que será algo que será acertado logo logo. E para esse confronto desse início de semana, nessa terça-feira, né, a Ponte enfrenta o Paraná Clube no estádio Dorival de Brito, em Curitiba. Jogo difícil, né, João? O Paraná vem fazendo uma campanha bem bacana no Campeonato Brasileiro da Série B. É uma campanha muito parecida com a da Ponte, inclusive, né, 11 pontos em 6 rodadas, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A Ponte tem um pouquinho de vantagem no critério de desempate.
E é parada dura. Eu considero o time da Ponte melhor que o do Paraná. Inclusive, eu considero a Ponte Preta uma das melhores equipes da Série B, se você for olhar o time titular, se não a melhor, até melhor que o Cruzeiro. Mas será parada dura. Jogar lá em Curitiba, naturalmente, já é difícil, porque tem a pressão da torcida e tal. Dessa vez não vai ter torcida, mas enfrentar o Paraná lá não é fácil. Eu acredito que será uma equipe que vai fazer uma campanha bacana na Série B. Não sei se vai conseguir o acesso, mas a Ponte vai ter dificuldades. Eu considero um empate um bom resultado lá, mas na minha opinião a Ponte Preta tem que entrar buscando a vitória, não tem nem que pensar duas vezes nisso. Os desfalques, talvez a equipe sinta um pouquinho, mas tem condições de vencer sim. O empate é bacana, mas se ganhar vai ser ainda melhor e dá até para assumir a liderança, né? Tá 2 pontos atrás do Cuiabá, que vem fazendo uma grande campanha também, mas a Ponte está firme e acho que é um jogo difícil, mas tem condições de sair com a vitória lá de Curitiba. Exatamente, eu também acho que tem condições, o time do Paraná é muito bom também. Vamos ver aí as peças que o João Brigatti vai ter aí mais à disposição. Você pega no último jogo aí agora contra o Sampaio, de jogador de linha no banco, só o Bruno Reis terminou. E os 2 goleiros, o Igor Vinhas e o Guilherme. O resto, jogador de linha, entraram todos, né? Tem o desfalque do Camilo, tem o desfalque do Zé Roberto, que vão permanecer sendo desfalques para esse jogo, um momento importante da Série B. Então vamos ver aí também o que o Brigatti vai ter à disposição para colocar em campo. Concordo com você, João. Os desfalques, fazem muita falta e o Brigatti está tendo que se virar nesse momento, né? Porque é um momento de reconstrução da equipe também, que começou um Campeonato Paulista muito mal, depois no retorno voltou bem melhor, mas saíram alguns jogadores, chegaram outros excelentes, sabe? Então isso é mais uma dificuldade, mas volto a falar, a Ponte tem condições de fazer um grande jogo em Curitiba e trazer os 3 pontos para Campinas. Posso dar uma informação que saiu desses últimos dias também sobre a Ponte Preta? Saída de um jogador que vinha sendo pouco aproveitado, né? O Alisson Safira rescindiu o contrato dele com a Ponte Preta e acertou com um CRB agora para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é um jogador que não vai fazer falta. Achava que seria um jogador até útil, mas não encaixou na Macaca. No Campeonato Paulista teve algumas oportunidades, vinha bem até em alguns jogos antes da pandemia, mas nesse retorno já apareceu pouco na equipe, apareceu até em alguns jogos, mas sem muito brilho. E agora a Ponte tem o Zé Roberto, tem o Matheus Peixoto. Na minha opinião, é um jogador que não vai fazer falta para a Macaca. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Quer passar o horário do jogo, enfim, informações do jogo desta terça? Com certeza, João, para o torcedor ponte pretano anotar certinho, Paraná Clube e Ponte Preta, nessa terça-feira, dia 1º de setembro, às 19h15, no estádio Dorival Brito, em Curitiba. Jogo difícil. Inclusive, a gente dá até uma olhadinha na campanha do Paraná no Campeonato Brasileiro da Série B. Tem um ataque potente, que já tem 8 gols também, 3 a menos que a Ponte. A Ponte, inclusive, tem o melhor ataque da Série B, mas é uma equipe que vai dar trabalho, sabe? Mas acho que teremos um bom jogo, um jogo de boas duas equipes. A Ponte enfrentou um adversário muito fraco, que é o Sampaio Corrêa, sério candidato a retornar para a Série C, inclusive, e agora já tem um adversário do nível acima. Mas teremos um jogo bem bacana em Curitiba nessa terça. Perfeito, Edu. Bom jogo para Macaca, boa sorte. E uma boa semana também para você, Edu. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigado, João. Um abraço também para o torcedor ponte pretano. Boa sorte para Macaca essa semana. A fase é boa e acredito que isso vai permanecer. Um abração, João. Um abração, torcedor ponte pretano. Tchau, tchau.